eu fui pesquisando se existia um internato, se existia algum lugar onde eu pudesse fazer curso e viver lá. Enquanto eu estava no ensino médio, 2012, quando eu entrei no ensino médio, eu tratei o passaporte sem ter pretensão de viajar, só tratei por tratar. Tratei o passaporte e eu fui vendo os corredores. Enquanto estava passando no ensino médio, eu fui vendo um lugar, um espaço, um país onde eu conseguiria ir para lá, estudar e morar dentro do internato. E eu me deparei com a UNASP, né, a Universidade Adventista de São Paulo. Fui lá, claro, né, que a gente sabe que aqui em Angola, para tratar documentação, tem que ter amigo, tem que ter... Então, sim. Eu tratei o passaporte, fiz teste numa das uniões, no departamento daqui de Angola, que fica em Talatona na época. Eu passei no teste. Isso foi em que ano? Eu terminei... Não, quando você foi lá para baixo? Quando você entrou? Eu tratei o passaporte em 2012, no começo do ensino médio. Terminei em 2014, ensino médio. Okay. Então, em 2015, eu fiquei só tratando essa documentação. Para poder emigrar? Para poder emigrar. Eu fui para a Embaixada da China, fui para a Embaixada do Japão, da França, fiz alguns testes, não passei nesses testes, e eu fui na UNASP. Passei na UNASP. Depois de passar, né, tem a questão de tratar o visto, tratar outra documentação. Para tratar o visto, a pessoa tem que ter, na época, tinha que ganhar acima de 8 milhões de kwanza. E eu não tinha ninguém, não tinha um pai, não tinha mãe, não tinha tio que ganhasse 1 milhão de kwanza, mais de 8 milhões de kwanza. Isso é uma receita anual ou mensal? Mensal. Na época, 2015. 8 milhões 8 milhões de kwanza. Muito dinheiro, mano. O que eu fiz? É aquela coisa que a gente começou a conversar. Se você quando a pessoa quando quer fazer alguma coisa, não procura como fazer aquela coisa. Né? Procura quem pode ajudar a fazer aquela coisa. Né? Por exemplo, eu entrei em contato com algumas pessoas, agendei alguns podcasts. Eu não fui diretamente como fazer um podcast. Eu fui quem que pode me ajudar a participar do podcast. Ok. Né? E você abriu o seu espaço aqui, mais uma vez quero agradecer. Então, eu fui atrás de quem? Esse quem é o meu cunhado. Né? Ele trabalha no banco, né? Eu não vou falar o nome do banco aqui, mas ele trabalha no banco e tal. E ele me deu essa documentação. Eu disse para ele, é o seguinte, eu preciso só uma documentação escrita com a sua assinatura que diz que você vai custear os meus estudos. Mas você não vai custear os meus estudos. Quando eu chegar lá, eu vou se virar. Olha só que coisa. Mas como assim? Ele nem questionou, nem fez nada. Ele pegou, tratou a documentação, peguei a documentação, dei a entrada do visto em dezembro de 2015. O visto saiu em janeiro de 2016. O visto saiu muito rápido, até fiquei admirado. Beleza, peguei o visto. Eu estava contra a preocupação de comprar passagem. Como viajar? Como comprar passagem para viajar? Isso foi uma aventura, mano. Como comprar passagem para viajar? Você sabia que poucos têm essa visão e estão aqui a perder oportunidades grandes, mano. Cara, não estou a dizer que deves ensinar as pessoas a manipular, né, o sistema, mas é a questão, é a tua garra, tá sabendo? Sim. De ver as coisas acontecerem, mano. Desde o momento que eu perdi os meus pais, sinceramente eu falei, cara, eu já não tenho mais nada a perder aqui. Agora eu posso viajar, posso fazer qualquer coisa, não que eles me impediam, né? Mas, cara, quando você tem pai, quando você tem mãe, quando você tem alguém que te dá as coisas, você não quer se desenvolver. Você não quer estudar, não quer correr atrás, porque sabe que tem alguém que vai te dar. Mas quando você não tem ninguém que vai te dar, eu falo sempre que o leão e a hiena, eles acordam com os mesmos objetivos. Um de matar a fome, outro de não morrer. O leão, ele quando acorda, ele não quer morrer de fome. E a hiena não quer servir de alimento para o leão. E os dois, eles têm que correr, independentemente
se o outro tiver fome, o outro não querer correr. Morrer, e eu fiz isso. Eu falei, como é que eu vou, não falei como, né? Falei, quem é que pode me ajudar para conseguir bilhete de passagem barato? Eu fui atrás de uma senhora, lá no meu livro está escrito o nome da senhora. Essa senhora me ajudou a comprar um bilhete de passagem, né? As companhias aéreas, mundialmente falando, elas dão algumas promoções para quem é funcionário. Uhum. Então ela me ajudou, comprei o bilhete de passagem e eu não tinha mala. Eu não tinha mala. Olha, como é que eu vou viajar sem mala? Mais outra vez, né? Tem uma música do Bruno M. Uma das inspirações quando eu cantava com o Duro era o Bruno M. Ok. Eu tenho uma música que tem uma parte que ele fala: o que procuras aqui já tem, sou Bruno M. Tipo quem? Tipo quem? Tipo ninguém. Então, tudo aquilo que a pessoa que está aí nos ouvir, tudo aquilo que você procura, tem pessoas que já têm. Você só precisa saber a forma certa de chegar para essas pessoas. Exatamente. Só precisa saber a forma certa de chegar para essas pessoas. E eu fui atrás de mais uma senhora, ela vendia mala. Eu falei para ela, olha, eu tô sem dinheiro, eu quero viajar, já tenho um bilhete de passagem, só falta a mala. Tens uma mala aí que pode me emprestar? Ela disse, sim, eu tenho. Ela pegou podes me emprestar. Ela pegou uma mala que estava lá embaixo, mesmo com poeira e tal. Peguei a mala, meti minha roupa e vamos embora. Fui para o Brasil, 2016. Cheguei lá dia 9 de março de 2016. Cheguei para morar no internato. Olha, eu levei 200 e... Eu estou pulando alguns detalhes, né? Sim. O pessoal, quando tiver a ler o meu livro, vai poder perceber. Vai poder perceber. Uhum. Então, eu cheguei em 2016, acho que eu levei $300 na época. Cheguei lá, eu falei... Nem dava para pagar, se calhar, uma mensalidade, não? Acho que dava. Eu cheguei lá, eu falei, vou pagar Você estava no internato? No internato. No internato. Eu morava dentro do internato. Eu falei, vou pegar esses $100, vou pagar a matrícula e 2 meses. E chegou. Cheguei lá, paguei a matrícula em janeiro e fevereiro. E depois daí, sou Deus, cara. Sério. Depois daí, eu não... Veio as crises, né? A ideia era para minhas irmãs me mandarem um dinheiro. Sim. Mas veio a crise. A gente não conseguia nem receber dinheiro. Nem mandar. Nem fazer nada, nem ter Visa. Na época eu fui sem Visa. Eu fui para o Brasil sem um cartão Visa. O que eu falei? Beleza. O que eu tenho em mão? O que eu posso fazer para gerar renda, para pagar, para custear os meus estudos? Eu me deparei com um ministério chamado Ministério da Comportagem. Uau! Grande história, mano. Eu me deparei... O Ministério da Comportagem, para quem não sabe, é um ministério pertencente à Igreja Adventista, né? É um ministério das publicações de livros sobre saúde, sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, onde os estudantes... A Igreja Adventista é grande, né? Tem escola, tem universidade, tem casa publicadora, quem é editora. Então, a editora de lá do Brasil, ela disponibiliza esses livros para os alunos que não têm condições de estudar, venderem esses livros e esse dinheiro vai lá como mensalidade. Então, eu fui para o Ministério da Comportagem, claro, né, você tem que ter treinamento de venda, de convencimento, todo de treinamento, eles dão esse treinamento. Ok. A oportunidade de aprender ainda mais. De aprender a vender. Hoje em dia, se eu conversar, né, Cara, tem um texto que fala tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sim. Então, eu não lamento em nada. A chuva que caiu hoje, que está a cair, está a cooperar para o que está a acontecer aqui. Aquilo que aconteceu no passado cooperou para que eu chegasse aqui conversar. Talvez alguém que está assistindo vai se identificar ou vai... Esse cara vai impulsionar jovens. Eu tenho certeza absoluta que esse podcast, quem acompanha do princípio ao fim,
Se é um jovem que está a começar, independentemente de onde você está, você vai ter conhecimento para lidar com o dia a dia. Sim, tudo coopera. Só nesse espaço de tempo que estamos aqui a conversar, eu vi, uau, quem me dera estar perto de alguém que pensa assim, na altura. Tudo cooperou mesmo, tudo cooperou. Yeah. E aprendi lá técnicas de venda, de convencimento, claro, né? Que a gente ia para casa das pessoas. Nos outros países também, como aqui, eles adoecem muito. Só que em contrapartida, tem as doenças daqui, que são de saneamento básico, lá tem outras doenças psicomáticas, que é de depressão, ansiedade. Então a gente vendia também esses livros. Nós íamos para casa das pessoas, lá o pessoal recebe muito bem. Íamos para casa das pessoas, senhor Venâncio, tudo bem? Como é que o senhor está? Estou bem e tal. A saúde do senhor. Sempre a pessoa vai falar que tem sempre uma doença. Se ela falar que tem depressão, como é que cura a depressão? Uma boa alimentação, um convívio com o pessoal. Então, a gente dava essas dicas. Só que a pessoa queria mais. A gente pegava, mostrava o livro, olha, nós somos estudantes, e nós estamos aqui, através desse material, nós conseguimos se formar e tal. Claro, é uma troca-troca, né? A gente dá um material para cuidar da saúde da pessoa e a gente fica com os valores que se convertem em mensalidade, em propinas, né? Em mensalidade para a nossa faculdade. Então foi assim que eu consegui estudar, foi assim, aconteceu um monte de coisa que no último ano, né, no último ano da faculdade, eu estava com dívidas na faculdade e eu fiquei, era o último semestre de 2019, era agosto, e eu cheguei, depois eu comecei a estudar no Campus 2, saí do Campus 2, fui para o Campus 3, porque lá era muito caro, a faculdade, o internato juntamente com a faculdade. E eu fui lá, comecei a estagiar no departamento de marketing, comecei a trabalhar na área de comunicação e tal, fazendo estratégia de marketing. E 2019, em setembro, setembro não, agosto, começo do segundo trimestre de 2019, eu fiquei com uma dívida grande lá no colégio. E sempre lá o pessoal é muito flexível, a gente pode conversar, negociar as dívidas. Eles não te impedem de estudar por conta da dívida. Não, sim. Lá não te impedem de estudar. Se você saber como pagar aquela dívida, como resolver, Então, eu conversei do jeito assim que a gente está a conversar com o gerente financeiro. Ele me falou lá, você já tá com dívidas aqui. E se a gente manter você aqui no internato, você vai aumentar as suas dívidas, né? Então a gente precisa ver um termo. Ou você sai do internato para você continuar todos os estudos, ou você também não tem como, ele me disse isso, também não tem como você ficar aqui, porque você já deve muito. E se você sair do internato, nós podemos liberar a sua matrícula e você vai continuar a estudar. Eu falei, não, se eu sair, primeiro é que eu não vou ter como pagar o arrendamento lá fora. Segundo é que eu não vou ter como me alimentar, não vou tirar a alimentação aonde. Terceiro é que vai piorar mais a minha situação. E também se eu ficar aqui dentro do internato, pode ser que vai piorar a situação, vou continuar a dever. E ele falou lá, pensa bem, você tem até amanhã para pensar, para me dar a resposta. Eu falei, tá bom. Dentro do internato tem uma sala, né? Uma sala de oração, de estudo da Bíblia. Eu sempre frequentava lá. Acordava sempre de manhã, estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina. E eu fui lá. Tive uma conversa séria com Deus. Eu falei, eu tô aqui, já faz 3 anos que eu estou aqui, esse é o último ano da faculdade e agora eu estou em dívida, isso de certa forma está me deixando preocupado. Eu queria que o Senhor me desse uma direção. Eu vou sair chorei, falei, não, eu preciso terminar, preciso que Deus me dê alguma direção, preciso que Deus faça alguma coisa.
E eu vou sair daqui, eu não vou responder ao senhor, não vou mandar carta nenhuma, não vou fazer nada. E o que o senhor me direcionar é o que eu vou fazer. Levantei, depois de chorar, eu falei, nunca mais, eu quero que, depois de eu levantar aqui, eu nunca mais vou chorar nunca mais vou precisar chorar por dinheiro. Eu vou trabalhar, vou fazer o que for preciso para nunca mais chorar ou ter alguma situação parecida a essa. Eu me venho a depender de alguém por causa de dinheiro. Levantei, depois ele liberou a matrícula, eu comecei a estudar, terminei a minha formação, se graduei. Claro, hoje em dia quando eu saí de lá ainda tem dívida, mas eu realmente eu entreguei tudo na mão de Deus. Eu falei, Deus, está aqui essa dívida, está tudo nas tuas mãos, o Senhor é que sabe. Se eu não sair daqui, também o Senhor é que sabe. Está tudo entregue nas tuas mãos. Então eu deixei tudo na mão de Deus, consegui me formar, consegui voltar. Mesmo com dívidas. Eles aceitaram você se formar, concluir a formação? Eu formei, recebi o diploma. Não impediram? Não teve nenhum empecilho. Eu fui lá, recebi o diploma. Desde o momento que acho que a legislação brasileira é assim, que lá não tem essa de você começou a dever, começou a estudar, mês que vem, se você não pagar, eles estão aí na sala de aula te chamar para barrar. É contra, não regra, não princípio, né, mas é contra a lei do governo. Lá. Mas você ficava lá também no internato? No internato, eu comia, bebia lá, roupa lavada. O tesoureiro liberou tudo isso? Liberou. Depois daquela oração? Depois daquela oração, ele claro, né, eu fui lá conversar com ele, depois não sei o que é, mas eu não paguei, eu não peguei um dinheiro, dei para ele, não. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro, vê o que vocês podem fazer e deixei tudo na mão de Deus. Basicamente foi isso que aconteceu, né? E eu fiz aquela oração, eu orei, pedi a Deus para nunca mais chorar por dinheiro, por alguma situação parecida a essa. E lá eu fiz bons amigos, o meu professor que entrou na sala de aula, ele não me conhecia, começou a puxar conversa comigo, me pôs para trabalhar lá no marketing da instituição. Depois ele foi transferido para a reitoria da instituição. Ele também me puxou para ir trabalhar com ele lá na reitoria. Trabalhei na reitoria, no departamento de marketing, no departamento comercial. E foi muito bom, cara. Como é que foi a tua convivência com os outros angolanos? Lá também tinha outros angolanos, com certeza. Sim. Eu já sabia a maneira de pensar dos angolanos. Eu sabia que se eu querer um outro caminho, a forma de pensar e as minhas amizades tinham que ser outras também. Claro, eu tinha um ou outro amigo, mas não... Eu aquele amigo de, oi, tudo fixe e tal, porque a gente fazia parte da comunidade. Mas o meu foco era... Por que algumas pessoas que viajam perdem foco? Porque é tudo novo lá. São pessoas novas, as coisas são com muita facilidade. Por um telefone você tem acesso a tudo que você imaginar na vida. Lá no Brasil você tem acesso a tudo mesmo, tudo. Tudo. Dá um exemplo aí de algo que talvez é inadmissível, talvez, ou é algo que fora da nossa realidade. Tipo, eu como já tenho isso. Você como já está imersivo nisso. Mas tipo, você consegue pagar tudo praticamente? Tudo. Né? Internet, não precisa nem ligar nem nada. Eles mandam o recibo, você paga. Claro que também já tem, mas lá você não vai no banco, pronto. Está tudo conectado com o telefone. Pronto. O teu telefone é all in one. Você não vai no banco. Eu tenho aqui os bancos, tá vendo? Tem o Bradesco, tem a Nubank. Okay. São bancos lá do Brasil. Sim. Então, eu estou aqui em Angola, mas eu posso fazer as minhas operações no Brasil. Sim. Então, tem lá, tudo facilitado. Lá você não precisa ir no banco, por exemplo. Então, eu estudei lá, né? Comecei a trabalhar no departamento de marketing, aprender sobre comunicação, estratégia de marketing. E foi uma boa experiência. Os angolanos, como é que eram? A comunidade lá dos angolanos, como é que era? Lá,
por ser adventista lá tinha o coral. O coral dos angolanos. Exatamente. Então, a gente se reunia, estava reunido quando era uma festividade do colégio, porque no dia da África a gente poderia apresentar alguma atividade lá. No dia da independência a gente também poderia apresentar alguma atividade. Então, nessas atividades assim, a gente estava lá. Mas o espírito do angolano de você ir num país e não querer ficar com outro angolano, ou de querer se sentir maior superior, que o outro. Então, isso faz com que, de certa forma, eu consigo notar quando uma pessoa é uma pessoa que eu consigo conversar com ela, eu consigo mandar uma mensagem, a pessoa consegue responder, eu consigo criar aquele relacionamento. Ou quando é uma pessoa que você sabe, não, essa aqui é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que se acha. Também tinha grupinhos? Tinha. Muitos grupinhos? Eu me percebi que o NASP recebeu muitos alunos da FESA também, não é? Sim, tem. Inclusive, tem pessoas lá que são meus amigos. O Fernando Pinas é um cara que também tem uma história de vida muito boa. Ele chegou lá, ele foi para estudar, a fazer faculdade lá, e teve dificuldade financeira, teve que começar a trabalhar com pedreira, teve que começar, olha, só para terminar, teve as suas dificuldades. Hoje em dia ele é engenheiro, já é formado em engenheiro, está fazendo o mestrado, e ele é responsável pela construção do internato lá. Olha só como as coisas aconteceram, né? Yeah. Então, tem pessoas da FESA lá, eu tinha, não sei muito bem qual é a história deles agora, mas tem amigos. Eu falo porque eu tenho convivência com ele, mas são muito poucos, muito poucos.